A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria, vamos dar sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, lição 8. Jesus viveu a experiência humana. O nosso textuário: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vamos estudar com base em João capítulo 1, Mateus capítulo 26. Veja o que vamos estudar. A experiência humana de Jesus, a sua vida social, a sua vida espiritual, religiosa. Veja o que diz no tópico 2 a respeito do monotelismo. Veja o que diz a nossa lição. Vamos lá? Monotelismo é a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e veja, telismo, vontade, desejo. Mas aqui adiante, o concílio que houve considerou o monotelismo uma heresia, reconhecendo as vontades de Cristo, as duas vontades de Cristo. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, veja, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. E, concluindo, Jesus tinha duas vontades, sendo a humana submissa à vontade divina. Amém? Então, nós estamos continuando aqui mostrando a única pessoa, Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então, quando a gente trata de pessoa, a gente falou que era a alma. Para quem não sabe, vamos dizer com outra facilidade, é a inteligência imortal, é o eu. Esta é a personalidade, a inteligência imortal. Ok? Então Jesus é uma pessoa, veja, que sempre teve esta primeira natureza, anote aí, divina. Adquiriu uma segunda natureza, anote aí, natureza humana. Ok? Veja aí, uma só pessoa com duas naturezas. Estamos falando sobre esse tópico do monotelismo. Isso significa que o Verbo se fez carne, natureza humana, ele adquire uma natureza humana. Ele não adquiriu uma personalidade de uma outra pessoa, ok? Ele já é pessoa, ele já tem uma inteligência própria, ele já é de natureza divina. Então, Deus de natureza divina, chamado de Verbo, adquiriu uma natureza humana. Essa natureza humana, dentro dela, tem princípios. Veja o que tem dentro da natureza humana: a vontade. Então a vontade é própria da natureza. Então anote aí, vontade, certo? É própria da natureza. Então tem a vontade própria da natureza divina e tem a vontade própria da natureza humana. Então vamos entender por que aqui temos uma só pessoa. Anote aí, uma só pessoa, certo? Mas com duas naturezas, uma vontade em cada natureza. Porque a vontade é da natureza. Entendeu aí? A vontade está na natureza, é um atributo da natureza. Então, se ele já tem natureza divina, então essa vontade já é dessa natureza divina no Verbo. O Verbo já tem essa vontade divina. Atenção!
está ligado a essa única vontade. Certo? Vontade. O que é isso? Essa uma só vontade compartilha dela, isso aqui estou falando da divindade, natureza divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então, compartilha dessa única vontade que está na natureza divina as três pessoas. Então, essas três pessoas têm uma só vontade. Entende? Quando Jesus, o Filho, tornou-se uma natureza humana, o Filho passou a ter a vontade que já possuía da natureza divina, agora vai ter a vontade da natureza humana. Amém? Interessante. Vontade são duas, porque Cristo tem uma natureza humana. Só que a vontade não está nessa personalidade, está na natureza da personalidade. É por isso que nós temos uma só pessoa com duas naturezas. Então, a natureza divina em si, ela não é pessoa. Existe a pessoa que tem uma natureza divina. Ok? Então, a natureza divina seria o quê? Os seus atributos. Ele é espírito, ele tem um único nome, ok? Ele é Deus. Então, essa única natureza tem várias. Nome, espírito e vontade. Só que esse espírito, essa vontade dessa natureza, é dos três. Quando Jesus se torna verbo, aí ele adquire uma nova natureza, que não tinha. Então, na natureza humana, já tem uma vontade nela. Por exemplo, atributo de comer, de beber, de caminhar, como está na nossa lição, são atributos da vontade da natureza humana. Por quê? Porque a natureza divina não come, não bebe, não caminha. Amém? Então eu vejo aqui, meus irmãos, duas vontades numa só pessoa. Não é duas pessoas na pessoa. Porque a natureza divina em si não é pessoa. Ok? São as qualidades da pessoa. A natureza divina, nela está as qualidades da pessoa. Ok? Então, nessas qualidades das pessoas, na natureza divina, nessa qualidade aqui, nós temos a única glória, ok? O único nome, o único espírito, a única vontade. Veja que nós temos única natureza, o único todo poderio, o único onisciente, o único onipresente. Isso faz parte da natureza divina. Mas veja, três pessoas participam do todo poderio, desta onisciência, dessa onipresença. Ok? Então, essas três pessoas compartilham porque é uma só natureza divina. Ok? Somente o Filho hoje, para sempre, vai ter duas naturezas. Porque ele adquiriu a natureza humana. Ok? Então, esse verbo, essa inteligência, esse eu pessoal, hoje tem a natureza humana e a natureza divina. Ok? Veja que para cá, natureza humana, ela tem o quê? Qualidades limitadas em relação à natureza divina, que é ilimitado. Na vontade, no espírito, no nome, na glória, no seu todo poderio, na sua onisciência e na sua onipresença. Lá nós temos ações de como caminhar, veja, beber, veja, interagir com as pessoas. Então, a natureza divina das ações do verbo faz tudo. Mas a natureza humana, ela é limitada nas suas ações. Veja, a vontade de comer não é da natureza humana. Melhor, não é da natureza divina. A vontade de beber, a vontade de caminhar. Então, cada natureza tem a sua particularidade. Mas há uma só pessoa.
Então, anote aí, vontade está na natureza e não na personalidade. Entendeu aí? A natureza está ligada à personalidade. Ok? Por exemplo, os atributos do homem não são atributos do Deus vivo. Se Deus não morre, o homem morre. Então, na natureza humana, Jesus morreu. Deus nunca morreu. Então, nós vemos aqui duas naturezas numa única personalidade. Quantas vontades? Duas vontades. Interessante que não é duas pessoas, mas duas vontades, porque a vontade não é particularidade da personalidade, mas sim da natureza. Quando a gente diz que uma pessoa tem vontade, tem intelecto, tem sentimento, é porque a vontade está na natureza. Isso caracteriza de quê? De que esta pessoa é inteligente, possui um eu e que utiliza desta natureza, desta qualidade divina, única e suficiente. Assim, as duas naturezas unidas numa única pessoa, o que tem qualidade de uma, a outra não tem. E o que tem qualidade na outra, esta aqui também não tem. Veja umas qualidades que uma tem e a outra não tem. Por exemplo, a qualidade da natureza divina da pessoa de Cristo conhece todos os atributos da humanidade de Cristo. Enquanto a natureza humana, com as suas qualidades, não sabe, não tem capacidade de distinguir esta natureza divina. Ela é limitada. Então a gente vê que a natureza divina, ela sabe as ações da natureza humana, enquanto a natureza humana não sabe as ações da natureza divina. Por isso que disse Jesus, só o Pai sabe o dia da vinda. Nem o Filho, porque ele estava utilizando a sua natureza divina, melhor, humana, limitada. Então, observando dentro destas duas naturezas, veja, natureza humana de Jesus. A Bíblia diz que Jesus dormiu. Ele dorme na polpa do barco. A sua cabeça estava posto sobre um travesseiro. Enquanto na natureza divina, qualidade de que ele é Deus pleno, nunca dormiu. Então, isso aqui é a união hipostática, que ele tem a divindade e tem a humanidade numa só pessoa. Então, nessa única pessoa, tem a qualidade divina, natureza divina. Veja o texto de Salmo 121, versículo 3 ao 5. O Senhor não dorme. Jesus dormiu. Então, a qualidade de dormir é da humanidade. Veja, quem é que tem a vontade de dormir? Jesus dormiu. Então, a vontade de dormir estava na natureza humana. Porque na natureza divina, que também estava nele, ele não dorme. Então, a natureza humana, que cansa, que fadiga, ok? Ela teve vontade de dormir. E a Bíblia diz que Jesus dormiu na polpa do barco. Significando que a vontade era da natureza humana, nessa só pessoa. Então veja que a vontade está na natureza e não na pessoa. A pessoa, o verbo, a inteligência, utiliza essa natureza. Então Jesus, quando entronizou neste mundo, ele só queria uma natureza humana. Ele não queria uma personalidade, porque ele já era uma pessoa. Então, com a natureza humana, corpo me preparaste, com todos os seus atributos, então eu posso ser uma só pessoa, Deus e homem. Glória a Deus. Amém? Então, as duas vontades da pessoa de Cristo. Então, a vontade é da natureza e que está na pessoa. A natureza divina tem uma vontade. E que essa vontade é única das três pessoas. Não se contradiz. Uma mesma glória, um mesmo nome, um só todo-poderoso, um só onisciente, um só. Então, esta natureza que é sozinha ela, poderosa, conhece tudo, está em toda parte, é dos três. Todos os três, Pai, Filho e Espírito Santo, possuem essa única natureza. Ok? Mas o verbo, o Filho, que se fez homem,
possuiu a natureza humana. E diante dessa natureza humana, ele não pode o que a divina pode. Por exemplo, a divina pode perdoar pecados. Jesus tinha a natureza divina e ele perdoava pecados. Amém? Enquanto o homem não pode perdoar pecados. Então a natureza humana não pode ser um salvador. Entendeu aí? Um perdoador de pecados. Porque só Deus pode perdoar pecados. Então ele era o Deus homem. Ele era salvador. Porque Deus é quem salva. Ele utilizou a humanidade para ser o sacrifício, o meio do resgate, do pagamento do sangue, pelo sangue e sacrifício do Senhor, o nosso Cordeiro Pascual. Glória a Deus. Então Deus salva por meio da natureza humana. Embora a natureza humana em si, ela não salva, não é salvador, mas o Senhor é o único que salva. Então ele utiliza da sua própria lei para que a natureza humana seja reconstruída pela essa única natureza do Verbo. A natureza humana proposta no santuário divino, no altar de sacrifício, lá na cruz do Calvário. E assim, o meio de salvação, por intermédio dele. Veja que há um só mediador, natureza humana, entre os homens, natureza divina e Deus, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Glória a Deus. Não é aqui duas pessoas, não são. Por quê? Porque não é uma pessoa divina se unindo a uma pessoa humana, mas é a natureza divina se unindo à natureza humana. Só que a pessoa de Cristo, do Verbo, está aqui, tendo essa natureza divina e essa natureza humana única. Agora, observando, nós temos as distinções das duas naturezas. Não são a mesma, como se fosse o óleo e a água. Elas não se misturam, mas estão juntas, dentro do copo. Amém? Então, este verbo possui a natureza divina nele e também possui a natureza humana, sem ser a mesma. Elas não se misturam. Cada um tem sua característica peculiar. O que uma faz, a outra não faz. E o que a outra faz, a primeira não faz. Ok? Então, essa única pessoa, né, uma só pessoa e duas naturezas, que tem duas naturezas e duas vontades. Porque a vontade está na natureza. Amém? Que está ligado à pessoa. Amém? Então, pode soar diferente aí na sua mente, por quê? Porque se utiliza normalmente a vontade para a pessoa. Como se fosse duas pessoas aqui, uma pessoa divina e uma pessoa humana. Numa pessoa, e não é assim, porque a vontade está ligado à natureza, e a natureza à personalidade. Então essa inteligência, esse verbo, esse eu, esse Senhor, essa única pessoa, utiliza-se dessa natureza divina, que tem vontade, que tem glória, que tem todo o poder, mas também utiliza-se dessa natureza humana, que tem vontade de comer, de beber, de caminhar, de dormir, é inferior. Mas estão unidas no mesmo propósito da salvação do homem sobre a terra. Glória a Deus. Aqui só teria uma só vontade se a vontade fosse da personalidade. Entendeu aí? Mas a vontade está ligada à natureza. Por isso que tem vontades diferentes. Por isso que o verbo disse, não faça-se a minha vontade, mas a tua vontade. São vontades distintas. Porque essa vontade divina é a mesma do Pai e a do Espírito Santo. Mas ele disse que essa vontade aqui é diferente dessa aqui. Então não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então tem duas vontades nessa única personalidade. Que essa está submissa a essa. Essa é menor do que essa. E esse verbo veio fazer a vontade do Pai. A vontade de Deus, submetendo a sua vontade, a vontade do Pai, a vontade da natureza divina. Glória a Deus. O filho disse, Pai, se for do seu agrado, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, entre essas duas vontades, tem uma submissão.
de uma com a outra. A menor é submissa à maior. E o Verbo nos fez entender, pelo seu exemplo, que nós devemos fazer a vontade daquele que enviou Jesus. Aleluia. Então a nossa vontade, que está na nossa natureza humana, ela deve ser assim como Jesus fez, curvou a sua natureza humana diante da natureza divina, que é dos três, a mesma honra, a mesma vontade, a mesma glória. Amém? Então, se a voz do filho diz, seja feita a tua vontade, e assim deve ser a nossa. Se a voz do filho disse, não quero, mas é o que tu queres. Então, um grande exemplo que Deus está mostrando aqui ao homem, de sujeitar sua vontade a Deus. Então, a vontade está na natureza. Cristo já tem uma natureza divina e agora tem uma natureza humana. E essa natureza humana é limitada ao tempo e ao espaço. Por exemplo, hoje, ela não está na terra. A natureza humana está no céu com o Pai. Veja que está ao lado. Então ela está ao lado direito da majestade nas alturas. Significa que ela está lá no céu. Então aqui na terra, veja, a natureza divina preenche todo o espaço. Quando ele falou com Nicodemos, ele disse, o Filho do homem que está no céu, porque a natureza divina não é limitada. Amém? A natureza divina está no céu, está na terra e está em todo lugar. Mas como natureza humana, ele tem que ter um lugar. Por isso que ele está à direita de Deus Pai. E ele está sentado lá. Nos cultos, ele está conosco, nas evangelizações, está conosco. Ele diz, todos os dias estou convosco, até a consumação do século. Não é a natureza humana, porque está no trono, sentado à direita. Mas a natureza divina, veja, está em toda parte. Veja que nem o céu dos céus pode preencher com o tamanho é esta natureza divina. Ok? Glória a Deus. E essa pessoa, ela se move na natureza humana e se move na natureza divina. Por isso que ele está presente todos os dias, porque ele se move nessa natureza. Tanto na humana como na divina. Na humana, ele está limitado. Na divina, ele está ilimitado. Ok? Na humana, ele nasceu. Na divina, ele é eterno. Nunca são a mesma coisa. São naturezas distintas numa única personalidade. Então, se você chegou agora no vídeo, eu estou dizendo desde o começo da aula que o Senhor tem duas vontades e duas naturezas. Uma vontade está na natureza divina, a outra está na natureza humana. Mas é uma só pessoa, uma só inteligência, é o Verbo, é um só eu que tem essas duas vontades. Então, vejamos que na natureza humana tem a vontade. Então, a vontade está pertencendo à natureza. Por isso que tem duas, veja, vontade. Porque a vontade pertence à natureza e a natureza está ligada à personalidade. Ok? Então, esses atributos da natureza estão na pessoa. O que faz Jesus ser Deus? É a natureza divina. Isso faz ele ser Deus. O que faz Jesus ser homem? A natureza humana. Amém? Com todos os seus atributos. Glória a Deus. Então, se na natureza humana ele teve sede, aqui ele não tem sede. Ele é água da vida. Se na natureza humana ele teve fome, aqui ele não tem fome. Lá ele precisou comer, aqui ele é pão da vida. Aleluia. Lá ele teve cansaço, aqui ele nunca cansa. Lá ele precisou exatamente dormir, aqui o Senhor nunca dorme. Então há diferença entre vontades e naturezas. Glória a Deus. Então, concluindo essa parte sobre as duas vontades, que é uma finita e outra infinita, que é uma dependente e a outra independente, uma está sujeita e a outra não sujeita, uma está passiva de tentação e a outra não pode ser tentado, uma está em fraqueza e a outra é todo poderosa, uma está conhecendo as coisas e a outra tem conhecimento ilimitado. Aquele diz, só o Pai sabe, aquele sabe de tudo. As duas naturezas faz isso. Ok? É uma só pessoa com duas naturezas.
Se você quiser continuar assistindo mais sobre esse assunto e os tópicos das nossas aulas, de número 8, desta aula de número 8, é só entrar aqui, ó. 85 é o DDD 991 28 12 60. Mais uma vez, 85 é o DDD 991 28 12 60. Entra aqui, perde a segunda parte dessa aula. Vamos ensinar sobre a humanidade e a divindade de Jesus. Amém. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre o Espírito Santo. Quem é esta pessoa? Lição de número 9, não perca neste canal. A paz do Senhor a todos, fica com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.